todos. Declaro aberta a terceira sessão extraordinária de 2025, sendo esta a 24ª sessão realizada no ano. E convido agora o vereador Raul que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Palavra do Senhor. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata de número 23 de 2025. Ata 23 de 2025. Aos 26 dias do mês de julho de 2025, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 21ª sessão ordinária, sendo a 23ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e professor presidente do vereador José Borsara, contando com a presença dos demais edis. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 22 de 2025, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Finalizando os trabalhos, foi entregue a moção 10 de 2025, moção de congratulações e agradecimentos à congregação das filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Fim da ordem do dia, o presidente franqueou a palavra livre aos vereadores, na sequência agradeceu a presença de todos, nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária, a se realizar em 7 de agosto, em virtude do recesso parlamentar, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões 26 de junho de 2025. Em votação a ata de número 23 de 2025, os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Ao contrário, se manifestem, por favor. Aprovada a ata de número 23 de 2025. Teremos nesta ordem do dia as seguintes matérias. Projeto de lei entrando em tramitação. Projeto de lei de número 2577 de 2025 autoriza ao município a firmar convênio com a Uniter para concessão de vagas de estágio. Projeto de lei de número 2578 de 2025 altera o artigo 4º da Lei de 2.302 de 2021 ao corrigir o valor do repasse do convênio. Projeto de lei de número 2.579 abre crédito suplementar no valor de R$ 200.589,86 com 86 centavos. Projeto de lei de número 2.580 de 2025 autoriza o Executivo a firmar convênio com a Associação Comunitária de Bombeiros de Dionísio Cerqueira, Barracão e Bom Jesus do Sul. Projeto de lei de número 2.581 de 2025 autoriza ao chefe do Poder Executivo a outorgar a cessão de uso de bens móveis de propriedade do município para a Associação de Produtores Rurais de Barracão. Eu queria aqui cumprimentar os senhores vereadores, obrigado por ter aceitado o chamado para essa sessão extraordinária. Queria cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar aqui todos os presentes, cumprimentar aqui o gerente-geral Lima, o secretário da Saúde, doutor Carlos, o secretário da Agricultura, me fugiu Mauro, né? A Eliane, né, da Contabilidade, que sempre vem nos orientar aqui, né, nessas questões, esses projetos tão importantes, né, que hoje vai acontecer. Então, cumprimentar todo o pessoal da Siqueira Belo, cumprimentar o secretário dos Comércio Belan, cumprimentar aqui o seu Evaíro Alta e demais pessoas que estão aqui presentes, e principalmente as pessoas que estão nos assistindo de casa, né? Quero justificar também a ausência do Renan, o vereador, que está
né, em Beltrão, fazendo um procedimento, né, enfim, está doente lá com pedra no rim. Isso eu sei que é muito complicado. Então, o Renan hoje não vai fazer parte da nossa mesa da Câmara de Vereadores. Então, senhores vereadores, nesse momento eu convido a servidora do Executivo, a Eliane, que suba, né, que venha aqui no plenário para que possamos colocar os projetos em discussão. Cumprimento o senhor presidente, demais senhores vereadores, todos presentes nessa casa e também quem nos acompanha pelas mídias sociais. Senhor presidente, aqui eu vou repassar 3 projetos de lei. O projeto de lei 1577 e o 1581, depois o doutor Carlos vai repassar, tá? Então, eu vou repassar os 3 projetos de lei aqui que estão comigo. 2578/2025, que altera o artigo 4º da Lei 2302/2021, ao corrigir o valor dos repasses mensais do convênio. Então, lá no ano de 2021, foi aprovada uma lei, nessa Casa de Leis, né, para repasse para o Anjo Sem Asas, né, então, fica o Poder Executivo Municipal, que é a alteração do artigo 4º, autorizado a celebrar convênio ou parcerias com entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe mediante termo de cessão de uso para concessão dos objetivos dessa lei, bem como realizar repasses mensais no valor equivalente a 4 salários mínimos nacionais vigentes, a serem atualizados automaticamente sempre que houver alteração no valor do salário mínimo. Então, lá na lei aprovada em 2021, foi aprovado um repasse de R$4.000 para a Associação do Anjo Sem Asas, né? Ocorre o quê? Quando o Ministério Público foi assinado uma ATAC, na época foi firmado esse convênio, a lei também como 4.000, mas na verdade, lá na ATAC, ele fala em 4 salários mínimos. Então, como está defasado, a gente está aqui solicitando essa alteração para poder cumprir, também dar atendimento, corrigindo esse valor. É apenas isso que está se fazendo nessa lei. Hoje, então, de R$4.000 vai passar corrigido para 6.072 mensais. Após a aprovação da lei, como foi feito da outra vez, foi firmado um convênio com a Associação Anjo Sem Asas, o município repassa mensalmente o valor e eles prestam contas lá no Tribunal de Contas do Estado. Então, o município alimenta no Tribunal de Contas o valor do repasse, a associação alimenta toda a relação de despesa que é utilizada nesse recurso. Então, esse convênio, né, com a aprovação dessa lei, será feito um novo plano de trabalho para adequação do valor, também será atualizado lá no Tribunal de Contas do Estado esse convênio, e da mesma forma vai seguir as informações de receita e despesa lá como prestação de contas mensal. Alguma dúvida com relação a esse projeto de lei? Para esse convênio, é só o município de Barracão que repassa esse valor e vai repassar, ou tem mais municípios que repassam? Barracão, Bom Jesus e Dionísio Cerqueira. Cada um repassa um valor? Cada um repassa um valor. Demais vereadores? Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar a assessoria jurídica, os funcionários da casa, fazer um cumprimento especial aqui aos nossos secretários que estão presentes nessa sessão, gerente-geral Luciano Lima, secretário de Saúde, Dr. Carlos Santinho, secretário de Agricultura, o Mauro, cumprimentar aqui o seu Neri, em nome dele, todos os moradores da linha Alto Alegre, que se fazem presente aqui nessa sessão, cumprimentar o suplente de vereador e ex-vereador Marcos Belan, fazer um cumprimento especial, senhor presidente, ao seu Leonel, o Chico, presidente do Instituto Santa Emília, e em nome dele, em nome da dona Elci, cumprimentar todos os membros do Instituto Santa Emília que se fazem presente aqui nessa sessão, para não citar o nome de cada um e não se estender muito, mas cumprimentar em nome da dona Elci e do Chico, todos os membros do Instituto Santa Emília, cumprimentar o Ivair, funcionário
hoje aposentado, do município de Barracão e proprietário do despachante Barracão, que está presente também aqui nessa sessão. Cumprimentar a imprensa, em especial o senhor presidente, a Eliane, que sempre cordialmente e com a competência já citada por mim aqui muitas vezes, uma competência muito grande, vem até a Câmara de Vereadores como funcionária da contabilidade do município, tirar dúvidas, esclarecer e nos auxiliar na aprovação desses projetos. Cumprimentar também a população de Barracão, em especial, que nos acompanha através da transmissão ao vivo. Primeiro, senhor presidente, antes de entrar na discussão do projeto, gostaria de agradecer a compreensão dos senhores vereadores, da presidência, da Câmara de Vereadores, o presidente Zé Borsato e também o prefeito Jorge, pela convocação dessa sessão extraordinária. Nós retornamos somente no dia 7 de agosto, se não me falha a memória, às sessões ordinárias, e nós temos aqui alguns projetos que, no nosso entendimento, são projetos de suma importância para nós darmos agilidade e andamento às questões que envolvem os referidos projetos, e por isso nós entramos num consenso de adiantarmos em uma sessão extraordinária e fazermos a aprovação desse projeto, que depende, alguns de licitação e outros de encaminhamentos, para que nós pudéssemos agilizar a entrega de bens e também agilizarmos a licitação dos projetos que são necessários fazer as licitações. E por isso nós estamos aqui hoje, então, em comum acordo, e de uma grande importância esse acordo para que essa sessão extraordinária fosse realizada. Senhor presidente, do conhecimento de vossas excelências, e aqui publicamente quero agradecer, e eu sempre digo que nós temos que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, então precisamos agir com justiça, e quero aqui agradecer o prefeito Jorge, porque na alteração desse artigo 4º da Lei 2.302 de 2021, o prefeito está atendendo uma indicação que fiz aqui no início do ano, quando solicitei que fosse aumentado o repasse que é feito desses valores a essa instituição Anjos Sem Asas, e naquele momento eu solicitava que fosse então feito-se um repasse de R$6.000, e com a alteração da lei e o cumprimento de um TAC com o Ministério Público, nós passamos um pouquinho do valor de R$6.000, e portanto, senhor presidente, faço aqui de público esse agradecimento à administração municipal e toda a equipe que ora nos traz esse projeto para que nós possamos apreciar e para que nós possamos aprovar. Então, como já dito aqui, foi uma indicação que fiz, e analisando o projeto, nós vimos que tinha uma incoerência no que era o acordo, o TAC com o Ministério Público, onde o município repassava R$4.000, e o TAC com o Ministério Público diz de que o município deveria repassar 4 salários mínimos. Então só está sendo feito um ajuste e uma alteração na lei para que o TAC com o Ministério Público seja cumprido e o município atenda aquilo que é o acordo feito lá com o Ministério Público, né? Nós solicitamos esse aumento, mas na verificação do projeto foi verificado que se tinha uma incoerência no que era o acordo com o Ministério Público e o valor que o município estava repassando, e por isso está sendo feito hoje essa alteração do artigo 4º. Então agradeço a explanação da Eliane, e também agradeço ao prefeito por encaminhar esse projeto, e nós podemos estar atendendo essa instituição, que no meu entendimento presta um trabalho relevante aqui, não só no município de Barracão, mas em toda a Trifronteira e nos municípios que nos avizinham. Então seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores? Esse é um trabalho, eu também gostaria de comentar, agradecer a Eliana, que sempre nós está à disposição aqui para esclarecer a gente, né, esse projeto importante. É um projeto que, na época, eu ainda estava como gerente geral do município, quando foi, inclusive, foi cedido, né, em comodato, o Castramóvel para o Anjo Sem Asas, que encabeça a Cris Muniz. E a gente sabe do trabalho que vem sendo feito aí, principalmente no Barracão e de Cerqueira. Tendo aí muita castração, muito trabalho com esses animais, que é um trabalho que quase ninguém vê. Mas é um trabalho de suma importância hoje. Hoje nós temos aí muitos programas ligados aos animais, à defesa dos animais, e graças a Deus que a gente tem uma pessoa, que nem a Cris Muniz, aí, o seu grupo, né, de pessoas que trabalham para que esses cachorros tenham lugar para ficar. E nada mais justo que o município, né, esse táxi sendo agora reajustado para os 4 salários mínimos, que daí não precisa mais, ficou quase 5 anos sem aumento. Claro, isso traz muita dificuldade, né, lá ao Canil.
Agora não, todo ano vai aumentar automaticamente pelo salário mínimo. E assim também o Anjo Sem Asas, né, ele presta toda a conta, né, ao Tribunal de Contas, não precisando o município ter que provar onde que vai esse dinheiro. Assim também será hoje em outro projeto com os bombeiros. Então, eu acho que ficou bem esclarecido. Senhores vereadores, mais alguma dúvida? Então, passamos para o próximo, Eliane. Projeto de Lei 2579/2025. Abre crédito suplementar no valor de R$ 200.589,86 e determina outras providências. Então, esse crédito ele está sendo aberto, recebemos recurso em data de 16/12/2025 de R$ 200 mil de uma emenda de transferência especial PIX do deputado federal Vermelho, destinado à construção de centro comunitário no distrito de Siqueira Belo. Esse projeto de lei, nós já abrimos ele com o valor que tínhamos em conta em 31 de dezembro. Então, recebemos 200 mil, ele já teve um rendimento de 589,86 até 31/12, e hoje nós já teríamos mais uns 10 mil reais de rentabilidade na conta. Nós estamos abrindo esse valor que ficou em 31/12, porque o processo licitatório está só aguardando a aprovação da lei. Então, nós temos uma previsão, conforme eu já mencionei nas sessões anteriores, uma previsão para essa execução dessa obra de R$ 238.938,46. Essa é a planilha utilizada para a abertura do processo licitatório. Então, nós temos, entendemos que é possível que esse valor reduza, né? Então, não abrimos um valor exorbitante acima para que depois esse orçamento não fique paralisado lá. Então, depois do processo licitatório, nós ainda podemos utilizar 100% desse recurso, toda a rentabilidade das emendas PIX pode ser utilizado, e talvez fique bem menos para o município poder contribuir de contrapartida. Hoje, então, nós teríamos cerca de quase 211 mil em conta, estamos abrindo o superávit e, após o processo licitatório, a questão de contrapartida também nós temos previsão no orçamento, somente daí adequar o valor conforme a licitação. Mas o trâmite licitatório está todo já organizado, com todas as planilhas, toda a documentação pronta, somente aguardando a aprovação da lei para que nós possamos fornecer a dotação orçamentária e esse edital ser publicado e já poder começar a contar o prazo. Em discussão o projeto, senhores vereadores, com a palavra o vereador Leandro Ram. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a dona Adriana, esposa do Dr. Carlos, que acaba de chegar nessa sessão, e dizer, senhor presidente, primeiro fazer um esclarecimento. A Eliane cuida da parte técnica e nós cuidamos da parte política. Então, para que fique claro, a Eliane, ela, na sua fala, ela nos diz aqui de que a licitação está aguardando a aprovação da lei. E para que não haja um entendimento, uma interpretação de que daqui a pouco a Câmara demorou para aprovar a lei e por isso a licitação não foi feita ainda, nós, Câmara de Vereadores, estamos aguardando a chegada da lei, porque nós aguardávamos que o planejamento fizesse o projeto. Então, por isso, a Eliane anuncia aqui que o recurso é de 16/12, né, de 2024. Então, nós estamos aí há 7 meses, pouco menos, um pouco mais, se não me falha a memória, se a minha memória com esse recurso em caixa do município. Como dito aqui pela Eliane, é um recurso do deputado federal Vermelho, é aquilo que nós sempre temos dito nas nossas falas, tanto do presidente, quanto na minha, e quanto dos demais pares aqui, dos demais vereadores, é o resultado do trabalho que nós, enquanto vereadores, estamos realizando na busca de recurso. E nós solicitamos ao deputado Vermelho que viabilizasse esse recurso para o distrito de Siqueira Belo e que esse recurso fosse utilizado para a construção de um pré-moldado e de uma cozinha, aonde o Instituto Santa Emília irá utilizar para recepcionar os romeiros que visitam a Gruta de Santa Emília. Nós, senhor presidente, eu sempre tenho dito, e vossas excelências são testemunha disso, de que nós que conhecemos, desde que nascemos, a Gruta de Santa Emília, sabemos o que era a Gruta de Santa Emília antes
da criação do Instituto Santa Emília e o que é a Gruta de Santa Emília hoje, após o Instituto Santa Emília ter sido constituído pelas pessoas e administrado pelas pessoas que aqui estão presentes hoje nessa sessão, acompanhando a votação desse projeto de lei, aonde posteriormente será realizada a licitação e a construção dessa obra, que no meu entendimento, por acompanhar o trabalho que é realizado no Distrito de Siqueira Belo, é de suma importância que nós possamos dar agilidade para que as pessoas que lá visitam a gruta, e nós estamos e temos conhecimento, e já aqui parabenizamos os deputados que viabilizaram o recurso, o governo do estado e todos os deputados que têm auxiliado e viabilizado o recurso. Hoje nós temos o asfalto, que facilita a chegada até o Distrito de Siqueira Belo, mas nós precisamos ter estrutura para receber e recepcionar os romeiros, para que eles possam sair aqui da nossa cidade, levando uma boa imagem, uma boa impressão do município de Barracão. E por isso nós solicitamos a viabilização desse recurso, e por isso hoje estamos aqui nos sentindo felizes por poder estar aprovando esse projeto de lei e beneficiando essa instituição que presta um trabalho de excelência e de uma relevância muito grande no Distrito de Siqueira Belo, e que muitas vezes, senhor presidente, senhores vereadores, não são reconhecidos pelo trabalho que realizam, não são apoiados e não têm o apoio que seria necessário, no meu entendimento, enquanto vereador do município de Barracão. Quero dizer, senhor Valdir da Rosa, usando o senhor como referência, quero me referir aos membros do Instituto Santa Emília, e quero aqui, doutor Carlos, parafrasear Martin Luther King. Não me assusta o grito dos maus, me assusta o silêncio dos bons. Vocês prestam um trabalho de relevância e de muita importância no Distrito de Siqueira Belo. Não desanimem, não desistam, as dificuldades, as diversidades, elas sempre irão aparecer, terão aqueles que irão contra, que não irão apoiar, porque muitas vezes, quando não se faz, talvez não se queira que os outros façam. Então é necessário que vocês continuem com o trabalho que vocês realizam, com firmeza, com coerência, com austeridade, um trabalho decente, honesto, com prestações de conta sempre em dia, com o trabalho e também no reconhecimento daquilo que vocês fizeram quando da construção da nova Gruta de Santa Emília, no empenho, na busca de recursos, na busca de apoio dos empresários, das entidades, correndo e se dedicando para que aquilo fosse possível, para que um sonho fosse realizado. E agora nós aqui, como vereadores, estamos auxiliando para que possamos melhorar o trabalho de vocês e para que vocês possam, como eu já disse aqui, recepcionar os romeiros que visitam a gruta e levar do nosso município a melhor impressão possível. Eu sei o quanto vocês têm se dedicado e eu sei o quanto vocês têm trabalhado para recepcionar as pessoas no pouco espaço e com a pouca estrutura que vocês têm. E nós aqui vamos dar condições para que vocês possam continuar realizando esse trabalho em nome. E repito aqui, e cito, senhor vereador, senhores vereadores, senhor presidente, um trabalho voluntário. Nenhum dos membros do Instituto Santa Emília recebe nem R$1 para realizar o brilhante trabalho que realizam em nome do Distrito de Siqueira Belo e em nome do município de Barracão. Então, parabéns a vocês pelo trabalho que vocês realizam e me sinto feliz, enquanto vereador, de poder usar o meu mandato para estar auxiliando na busca de recursos para que nós possamos melhorar as condições de trabalho e recepcionar as pessoas, como eu já disse aqui, para que possam levar uma impressão positiva e uma imagem bonita do município de Barracão. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores? Eu também queria, em primeiro lugar, parabenizar ao vereador Leandro Ram por essa emenda importante, parabenizar o deputado Vermelho por essa emenda importante para Siqueira Belo e dizer que a Siqueira Belo está de parabéns. Parabéns pelas melhorias naquela comunidade, naquele distrito. Parabéns mesmo, né? Hoje tem campo de futebol, melhorias no ginásio, melhorias na gruta. O asfalto chegou lá, que maravilha. Assim também como a São José. E agora estamos indo lá para São Roque, Linha Nova. Que maravilha, que bênção. Obrigado, Deus. Obrigado. Dona Eliane, o próximo. Projeto de Lei 2580/2025. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Comunitária de Bombeiros de Dionísio Cerqueira, Barracão e Bom Jesus do Sul, com o objetivo de realizar repasses de verbas a título de subvenção social. Então, lá no ano de 2019, em 17 de abril de 2019, foi aprovada uma lei já autorizando o chefe do Poder Executivo a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar.
O município tinha um convênio firmado, com vencimento, inclusive, na data de hoje. Esse convênio expirou, só que nós não tínhamos como repassar o recurso para o Corpo de Bombeiros. Então, o que acontece? O município abriu uma conta bancária no CNPJ do município, fazia o repasse mensal dos 7.500, que é até 90 mil no ano, né, que era o valor já que a lei anterior autorizava, e essa conta ficava reservada para o Corpo de Bombeiros. Mas o Corpo de Bombeiros, para poder utilizar o recurso, eles dependiam sempre do município, nas licitações, para adquirir os produtos. Esses valores todos eram dependentes do orçamento do município. Então, isso, na verdade, além de criar uma demanda para ambos os lados, torna muito mais burocrático também para o Corpo de Bombeiros poder utilizar o recurso que lhe é direito, né, conforme aprovado em lei. Então, estudando as possibilidades que, durante os anos, foram mudando, né, foram se aperfeiçoando. Da mesma forma que nós repassamos o recurso para o Anjo Sem Asas, ele presta conta lá no Tribunal de Contas de todas as despesas, essa proposta desse projeto de lei é da mesma forma. Em vez do município ficar com o dinheiro do Corpo de Bombeiros, com essa lei, nós vamos firmar um convênio, que é uma subvenção social. Vamos registrar esse convênio lá no Tribunal de Contas do Estado, o município de Barracão sendo o concedente dos recursos, onde mensalmente, quando for feito o repasse, na conta, daí nesse caso, da Associação Comunitária de Corpo de Bombeiros, alimentamos esse valor lá e o Corpo de Bombeiros informa todas as despesas, nota fiscal, documentos de pagamento, juntamente com a análise do município, que apesar de prestar contas no Tribunal de Contas do Estado, o município acompanha também, porque é analisado bimestralmente e enviado essas informações ao fechamento bimestral, tanto do município como do Corpo de Bombeiros. Então, é feita a análise por ambas as partes, mas com essa lei nós podemos repassar o recurso para o Corpo de Bombeiros e eles lá poder fazer melhor uso dos recursos. Até vou citar uma situação que, em caso dos bombeiros precisar adquirir alguma coisa que seja capital, hoje, da forma como está, o município precisa incorporar no patrimônio do município. Nós sabemos que não é um patrimônio nosso. Então, precisamos incorporar no patrimônio do município e depois fazer a cessão ou doação para o Corpo de Bombeiros. Desta forma, como o convênio, eles terão essa liberdade de poder adquirir com mais facilidade. Eles vão precisar, da mesma forma, fazer 3 orçamentos, buscar preço, só que eles ficam fora desse trâmite necessário de se utilizar do orçamento do município de Barracão. Mas continua o atendimento da mesma forma, o valor vai permanecer o mesmo, somente vai mudar a forma do repasse. Seria isso. Alguma pergunta, senhores vereadores? Com a palavra, vereador Leandro Ram. Senhor presidente, não tenho nenhuma pergunta, mas só a título de auxílio, nós sabemos o relevante trabalho que o Corpo de Bombeiro presta, né? Atendendo o nosso município e a nossa população. Então, acho que é um recurso de suma importância, o município já vinha repassando, e eu acho que agora, dessa forma, nós autorizando a firmar esse convênio, o município fica livre de alguns compromissos, né, Eliane? De ter que fazer a prestação de conta, e como já disse aqui pela Eliane também, de ter que incorporar algum bem ao patrimônio do município que seja adquirido com esse recurso através da Associação Comunitária dos Bombeiros. Então, eu acho que a associação será responsável de fazer toda a prestação de conta, o município somente repassa esses recursos e a associação faz a prestação de conta ao Tribunal de Contas, enfim, toda a questão burocrática. Então, isso eu acredito que facilita até para a contabilidade do município, digamos assim, né, Eliane? É uma responsabilidade a menos, um trabalho a menos que tem que ser realizado pelo município em estar fazendo as prestações de conta do recurso que é utilizado pelos bombeiros. Mas aqui só, senhor presidente, reafirmar o nosso reconhecimento ao trabalho que é prestado pelo Corpo de Bombeiro. Nós sabemos que todas as vezes que nós precisamos, o atendimento é ágil, rápido, né, e um atendimento de excelência que é prestado pelo Corpo de Bombeiro à nossa população em todos os momentos de dificuldade, que o Corpo de Bombeiro sempre é acionado, e nós sabemos disso, nos momentos de dificuldade. E aí está ali para nos auxiliar
Então, eu acho que é de grande importância que a Câmara de Vereadores autorize ao Executivo estar firmando esse convênio com essa associação. Senhor presidente, muito obrigado. Isso ficou bem esclarecido. Senhores vereadores, até porque às vezes a demanda dos bombeiros ela não coincide com a demanda que o município vai recetar. Então, assim, os bombeiros eles fazem a licitação daquilo que estiver em necessidade e eles prestam, né, ao Tribunal de Contas esse dinheiro gastado. Isso é só para o pessoal de casa entender, né, que não está, nesse caso nem está aumentando, né, é de uma maneira que eles possam, né, usar esse dinheiro, né, para que possam comprar o material que eles necessitam, né. Esse trâmite facilita tanto para o Corpo de Bombeiros, como também o município. É isso aí. Então, muito obrigado, Eliane. Alguma pergunta, vereadores? Então, agradeço a Eliane. Vamos trocar para o Dr. Carlos agora, para que possa nos auxiliar nos 2 projetos. Muito obrigado, Eliane. Que Deus te abençoe sempre, à disposição da gente aí. Dr. Carlos, se sinta à vontade. Boa noite a todos. Minha saudação ao presidente dessa Igreja Casa de Leis, vereador José Borsato, e ao cumprimentá-lo, estendo os cumprimentos aos demais membros da casa. Cumprimento também a todos os presentes. Senhor presidente, em relação ao projeto de lei 2577, que autoriza o município de Barracão a firmar convênio com a Uninter Educacional S.A., mantenedora do Centro Universitário Internacional, Uninter, com a finalidade de concessão de vagas de estágio e da outras providências, tenho a dizer que é uma formalidade, né, o município busca a autorização dessa casa para a formalização desse convênio, e eu fui procurado há uns 2 meses pela direção aí local do polo da Uninter, porque eles estão desenvolvendo, estão mantendo alguns cursos, inclusive cursos na área de saúde, e que precisam, esses universitários, esses estudantes, né, de graduação da Uninter, precisam de locais para realizarem os seus estágios. E como o município dispõe de alguns instrumentos, estabelecimentos de saúde, como é de conhecimento de todos, temos 4 unidades de saúde, temos mais farmácia, temos mais a própria Secretaria de Saúde. Esses estudantes, né, de graduação, eles prestarão os seus estágios, né, curriculares de forma gratuita para o município, junto a essas nossas unidades de saúde, assim aprimorando os conhecimentos, adquirindo experiência, para que possam vir no futuro desenvolver as suas atividades profissionais referente aos cursos que estão se graduando, né? Então é uma formalidade, né, exigida pela lei, que o município busca a autorização da casa para a celebração desse convênio. Alguma pergunta, senhores vereadores, sobre o projeto? Com a palavra, vereador Leandro Ram. Senhor presidente, eu acho só para, no nosso entendimento também, dizermos da importância, né, de nós aprovarmos esse projeto de lei. Eu conversava essa semana ainda com alguns funcionários dessa instituição de ensino, da Uninter, né? A diretora até se colocou à disposição de que poderia vir à Câmara de Vereadores, se houvesse o entendimento, mas se encontra em viagem. Ontem eu ainda conversava com a professora Marciele, que compõe o quadro dos funcionários como professora da Uninter, e onde ela me repassava da abertura desse novo curso de enfermagem, né, aqui no nosso município, na unidade do nosso município, e aí sim da necessidade de que esses alunos possam estar estagiando. E aí eu acho que nós, além de auxiliarmos os estagiários em estarmos aprovando esse projeto para que eles possam estar ganhando experiência junto aos órgãos de saúde do nosso município, também o município também
terá benefício, tendo em vista que não terá custo nenhum para o município, né, a cedência desses estagiários, como já explicado aqui muito bem pelo Dr. Carlos, e também o município ganha mais algumas pessoas que possam estar auxiliando no atendimento, estar auxiliando os funcionários que nós já temos no quadro de saúde. Então, no meu entendimento, um projeto de bastante importância também, aonde os dois lados irão ganhar, o município de Barracão ganha e os alunos que estão cursando esses cursos também serão beneficiados com a aprovação desse projeto. Então, por isso, o senhor presidente reafirma aos senhores vereadores que é um projeto, no meu entendimento, de grande importância e relevância, que será apreciado hoje pela Câmara de Vereadores. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores. Com a palavra, o vereador Tássio. Quero aqui cumprimentar os senhores vereadores, o presidente, os funcionários da casa, a imprensa, o pessoal da Siqueira Ferro, né, a empresa, o pessoal da colega. Meu entendimento desse projeto, um projeto de sua importância, né, e esse é um projeto da Uninter que uma importância da relevância aí na nossa cidade, né? Essa faculdade que nós temos aí, então, um projeto que acho que já bem explicado pelo Dr. Carlos, não temos muito mais discutir, só aprovar o projeto aí. É isso aí. Senhores vereadores, acho que é um projeto muito importante, né? Onde os estagiários, quando a gente fala em apoiar os estudantes do nosso município, já é um bom começo, dando, né, o espaço para que eles possam estagiar, que eles possam trabalhar, que eles possam desenvolver o trabalho, principalmente na área da saúde, né, que é uma área onde o mundo hoje sofre muito com a saúde. E com certeza, esses jovens, eles vêm para ajudar bastante. Dr. Carlos, pode passar para o próximo. Senhor presidente, com referência ao projeto de lei 2581, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a outorgar a cessão de uso de bens móveis de propriedade do município de Barracão para a Associação de Produtores Rurais do município e dar outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, como é sabido já de algum tempo, existiam no passado várias associações de produtores no município, né, com suas organizações. Pelas informações que tenho, em determinado momento, houve por bem que se criasse uma associação de produtores rurais do município, uma entidade jurídica legalmente composta, né, uma sociedade civil sem fins lucrativos e juridicamente composta. E essa associação de produtores passou a recepcionar, digamos assim, todas as sessões de uso de bens móveis do município com relação às atividades rurais, quando as atividades do município buscam incrementar a produção agrícola. Então, conforme está estabelecido aí no artigo 1º, o município busca aqui a autorização de repassar esses 3 equipamentos agrícolas, né, um trator, uma colhedora e uma carreta, né, que foram adquiridos com recursos do governo federal, através de uma emenda do deputado federal Faur, que na época, na legislatura anterior, com o trabalho do ex-vereador Belan, né, buscou esse recurso e pôde-se adquirir esses equipamentos que ora se pretende fazer a cessão de uso desses bens. A apresentação desse projeto até seria de incumbência do nosso secretário Mauro, mas em virtude aqui de uma questão legal e que a gente percebeu agora quando estávamos lendo o projeto, acabei solicitando a ele que me permitisse vir fazer essa explicação, porque o parágrafo 1º, na redação aqui desse projeto, ele ficou um tanto quanto dúbio, primeiro por se tratar de um parágrafo 1º num artigo que somente tem esse parágrafo, então deveria ser parágrafo único. E também porque destina aí para o
Polo 2. E o Polo 2, segundo me informava o secretário Mauro, ele vai sofrer uma alteração na sua distribuição e se criando um novo polo que será sediado pela comunidade do Alto Alegre. Então, por essa razão, e considerando que no artigo 3º, através de o Poder Executivo, mediante instrumento próprio, vai regulamentar o uso e as comunidades que deverão serem atendidas pelos bens objetos dessa seção, então ele acaba sendo redundante, né? E eu pediria, então, à Comissão de Legislação que fizesse uma emenda supressiva ao parágrafo 1º do artigo 1º, né? E que, de qualquer sorte, fosse aprovado o projeto e não mudaria em nada a sua destinação. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Belo, né? eu até iria fazer um questionamento, se nós tínhamos aqui um erro de digitação, se é esse o caso, é onde destina. Então aqui os bens descritos no inciso 1º a 3º desta lei deverão ser repassados para prestação de serviço no Polo 2, composto pelas comunidades. E aqui eu acredito que deva ter um erro de digitação, porque aqui está a linha Alegria Alta, Isso. linha Lara, linha Alvorada, linha São João e São Roque. Eu acredito que deva ser Alto Alegre, né? Sim. E aqui com erro de digitação nós temos aqui linha Alegria Alta, né? Então não seria esse, eu acredito que deva ter sido um erro de digitação na hora da elaboração do projeto e que nós, a Comissão de Legislação de Redação e Justiça, poderá fazer essas alterações para que nós possamos aprovar o projeto da forma... A pedido do Executivo, seria uma emenda supressiva, vereador, para suprimir o parágrafo inteiro, porque a destinação vai ser dada pelo instrumento próprio, aí que vai... Para não ter dupla interpretação, suprime o parágrafo. Suprime o parágrafo. Entendido. Obrigado, senhor presidente. Alguma pergunta mais, vereadores? Com a palavra, doutor Tássio. Quero aqui parabenizar o ex-vereador Belã, suplente vereador hoje, que foi em busca desse recurso, né? Como o Leandro foi em busca do recurso pro Instituto de Santa Emília, 2 comunidades sendo beneficiadas, né, hoje aqui, por esses 2 projetos, que vai para a comunidade de Siqueira Belo, e o trator que está aí já, né, está no pátio da prefeitura, está aí já para todo mundo, já foi até entregue para a prefeitura lá, para beneficiar a agricultura, né, a nossa agricultura do nosso município, que vai lá para a nossa querida Alto Alegre. Está aí o nosso amigo Neri, né? Está aí. Então, parabenizar o vereador Belã, que foi em busca desse recurso e conseguiu esse recurso junto ao seu deputado federal, que vem esse trator para beneficiar aquela comunidade e várias outras comunidades do nosso município também, que já têm as suas associações. Então, só deixar isso bem claro aí, né? Que esse maquinário vem para auxiliar aquela comunidade, entre muitas ações que vêm ser realizadas na comunidade, silagem, né? Muitas obras que vão fazer lá, né? Um bom uso lá na comunidade da Alto Alegre. Sim, senhor presidente. Demais vereadores? Com a palavra o Gedivaldo. Cumprimento o senhor presidente, caros vereadores, doutora Fábio, os funcionários da casa, a imprensa, o pessoal de Siqueira Belo, do Alto Alegre e os demais aqui nominados. Então, primeiramente, eu quero parabenizar o pessoal da Siqueira Belo, o pessoal da Alto Alegre ali e o polo deles, né, que estão de parabéns, e que esse maquinário seja usado da melhor forma possível, sem exceções. Também parabenizar o Instituto Anjos Sem Asas, os bombeiros, por essa conquista. E eu acredito, por ser projetos bem complexos, muito bem explicado, eu acho que não tem muita cerimônia, nós podemos fazer a votação no primeiro e segundo turno já nessa sessão. Demais vereadores? Com a palavra, o vereador Valdinei. Eu renovo a saudação já dirigida pelos
caros colegas, a todos aqui presentes, as comunidades aqui representadas, trazidas aí pela motivação, pela ligação com seus interesses, né? Tanto liberação de recursos como de objetos para os trabalhos. Aqui, Dr. Carlos, no artigo 3º, fica o Poder Executivo Municipal, mediante instrumento próprio, regulamentar a forma de uso e as comunidades que deverão ser atendidas. Essa forma, esse instrumento próprio já está elaborado, existe uma normativa que rege a utilização desses maquinários, para saber assim qual a autonomia que as associações têm para o emprego desse maquinário, né? Porque muitas vezes a gente pode interpretar um artigo desse como que um ato restritivo que para uso da comunidade ou da associação, né? Podemos interpretar dessa maneira. Precisa de uma autorização, porque é a prefeitura que rege a utilização, entende? Acho que nós precisamos clarear isso um pouco, porque uma vez que é doado, cedido, né, a associação, dentro do seu conhecimento, e ela conhece a realidade que pisa, conhece o chão que pisa, né, sabe as prioridades que esse maquinário vai servir, e ele poderia ter uma justa autonomia. Só para que se entenda que não se fira a autonomia das associações, né, no uso, porque eles também serão responsáveis por esses equipamentos, corresponsáveis com a gestão pública, né? Então, acho que nós deveríamos também clarear um pouco esse artigo 3º, para ficar bem claro, né? Não é uma ingerência do poder público, não quer ser isso, né? Na determinação da forma de uso, o que significa bem certo esse artigo 3º, para que a gente possa ter uma compreensão, as associações possam ter a autonomia, possa servir a todos, como o Gedivaldo, né, mencionou, né, sem distinção, né, de bonito, feio, né, alto, baixo, de qualquer forma de distinção, mas que sirva ao interesse de todos aqueles que realmente essa patrulha possa ter o alcance e beneficiar. Respondendo então ao vereador Valdinei, esse instrumento é um termo de cessão de uso, né, padrão, da mesma forma como já foi feito para todas as outras associações, os repasses anteriormente feitos para a Associação de Produtores Rurais, que estabelece a questão do zelo, a questão da guarda, a questão de manter esses equipamentos conservados. Então, ele dita regras gerais. A questão do uso, da forma que vai ser prestado o serviço, sempre tem autonomia das comunidades. É claro que a responsável maior é a Associação de Produtores Rurais, porém, os polos têm as suas gestões locais, e que eles ali definem a questão da quantidade de horas, o pagamento dessa prestação de serviço, né? Então, esse termo de cessão de uso é um instrumento mais genérico, né? Apenas falando sobre a responsabilidade, inclusive até a forma de reversão para o patrimônio público, se não for cuidado de forma adequada, ou se não for zelado pelo patrimônio. E a responsabilidade, de um modo geral, de ambas as partes. Isso, então, né, só para que se compreenda bem esse parágrafo, no sentido que não fere a autonomia da associação no uso, né, mas corresponsabiliza na questão da manutenção, do zelo, né, e mediante a utilização correta, todos os louvores, e mediante algum, quem sabe, desvio de conduta, né, naquilo, poderá ser questionado, porque também o poder público zela pelo patrimônio que concede, né, e zela pelas finalidades ao qual é dirigido esse patrimônio. Só para que fique bem claro isso, então, né, e creio que aí não se pesa demais nem para o poder público, né, nessa questão de ingerência na utilização, mas quer dizer que o poder público é corresponsável por aquilo que está cedendo,
para que produza os melhores efeitos possíveis, né, para que atinja as metas, a finalidade a qual foi destinada. E a finalidade é o benefício de todos, né, indistintamente. Então seria isso somente, né, porque, né, de repente alguém lendo pode interpretar como que uma brecha de intervenção, né, ou de ingerência de uma parte sobre as outras, e não seria isso. Obrigado, senhor presidente, seria isso. Demais vereadores? Com a palavra o vereador Raul. Quero saudar, senhor presidente, os demais vereadores, pessoal da casa, a imprensa, pessoal da nossa cidade barracunense, e Dr. Carlos, Dona Adriana, saudando a Dona Adriana, saudo as outras mulheres também que estão presentes hoje. Pessoal do Alto Alegre, pessoal da Siqueira, Mauro, secretário da Agricultura, Dona Eliane, o nosso amigo Belan, que está acompanhando o pessoal do Alto Alegre hoje aí. Quero dar meus parabéns também, de apresentar esse povo aqui, né, e com esse recurso aqui desse trator. Também saudar o nosso gerente-geral, Luciano Lima. E uma pergunta só, doutor Carlos, aqui sobre as linhas ali, com exceção da linha Alegria Alta, essas outras linhas, todas elas estão corretas? Conforme nós solicitamos, como ele está, esse parágrafo ele ficou um tanto quanto dúbio, e nós conversamos com o secretário Mauro, porque ele me informava que vai ser criado um novo polo, né, desvinculando algumas comunidades, e parte da São Roque somente que vai ser atendida por esse novo polo. Então, por isso a gente pediu a supressão do parágrafo todo, né, para que deixe de constar essa questão aqui, porque daí no regulamento ou no instrumento vai se dizer aqui a comunidade que deverão ser atendidas conforme está no parágrafo 3º, no artigo 3º, então daí ele deixa de ser redundante e da forma que está transcrito com certa interpretação dúbia. Obrigado, doutor Carlos. Era só para ver, e o pessoal já fica sabendo também disso aqui, né, que vai ser ajustado ali a questão das linhas, e todos os projetos que foi falado aqui, todos eles são bons para o nosso município, e eu também acho que pode ser votado o mais rápido possível, fica melhor. Obrigado, senhor presidente. Demais vereadores? Eu queria aqui parabenizar o Belan por esse projeto, esse trator, esse maquinário, né? O deputado Afaur, que o Belan não está aqui na mesa hoje, mas está aí, né? O trabalho do Belan, a sementinha que plantou lá atrás, a população está colhendo. Então, por isso é muito importante, né, esse trabalho dos vereadores para que o desenvolvimento aconteça. Parabéns à comunidade de Alto Alegre, que está contemplada com esse trator, que faça o bom uso, bom proveito, que tenham bastante celeridade na associação lá, que esse trator venha ajudar, principalmente os pequenininhos, que a maioria são pequenas lavouras, que venha auxiliar os pequenos produtores rurais nessa questão. Então isso é muito bom, independente de partido, mas essas coisas boas estão acontecendo. Mais alguma dúvida, senhores vereadores? Muito obrigado, doutor Carlos, por sempre estar pronto nos auxiliar, e deixa o microfone aí para as suas considerações. Apenas agradecer, senhor presidente, a oportunidade de estarmos aqui esclarecendo, né, e expondo os projetos do Executivo em relação a esses dois projetos que tive a honra aqui de vir apresentá-los, né, e dizer que merecem o cumprimento todas as lideranças políticas do município que buscam trabalhar em prol do nosso município. O município de Barracão é um só, né, e que se todos nós, irmanados, e cada um fizermos a sua, um pouquinho, né, na somatória geral, ela se torna muito produtiva, né. Hoje estamos vendo aí recursos que foram capitaneados aí por o vereador que está hoje na Câmara, um ex-vereador, suplente vereador,
Mas é essa soma que faz com que o município cresça, que o município progrida, sem as vaidades pessoais, mas sim trabalhando em prol do nosso barracão, que ao longo dos seus 70 anos já teve desavenças suficientes, e eu acho que agora é o momento de nós continuarmos trilhando um caminho de tranquilidade e de busca do progresso para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Carlos, e dizer também que todos os projetos estão com os pareceres favoráveis, doutora Fábio. E antes de suspender a sessão, interromper a sessão, eu nomeei o vereador Ade Bugança como presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, e interrompo a sessão por tempo indeterminado as comissões dos pareceres pela comissão competente.
Voltando aos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, vereador Ade Bogança. Minha saudação ao senhor presidente, aos demais colegas vereadores, ao povo que nos assiste, né, da Siqueira Belo, minha terra, todo o pessoal lá já nominado, pessoal do Alto Alegre, a imprensa e os nossos secretários. Senhor presidente, esta comissão após análise do projeto de lei, embasado na legislação vigente, também parecer emitido para a assessoria jurídica da Casa. E o parecer é favorável ao seguinte transmissão do projeto da lei 2.585 no seguinte emenda possível. Da mesma forma, passo a palavra ao presidente da Comissão de Contas e Finanças e Orçamento, vereador Leandro Ram. Senhor presidente, eu acho só para, como foi solicitado, o presidente na leitura do parecer da Comissão da Legislação, Redação e Justiça, só é importante dizer que nós estamos aprovando o projeto 2.581/2025, suprimindo o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei. Então fica suprimido o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei. E os demais pareceres, senhor presidente, de todos os demais projetos já nominados são de pareceres favoráveis. Dispenso a leitura dos pareceres, senhor presidente, e solicito que Vossa Excelência consulte o plenário. Nós sabemos que o nosso regimento prevê que os projetos devem ser aprovados em primeiro e segundo turno e que também deve ser aprovado temos duas aprovações. O que seria necessário, se não houvesse a concordância, ou se não houver a concordância do plenário, de nós convocarmos uma nova sessão extraordinária para o dia de amanhã, para que nós possamos aprovar os projetos. Então, solicito a Vossa Excelência que consulte o plenário, para que nós possamos votar os projetos em primeira e segunda votação na sessão de hoje, e também para que nós possamos votar os projetos em bloco, senhor presidente, juntamente com os pareceres das comissões. Sendo assim, eu consulto aos senhores vereadores para que possamos votar em bloco, em primeiro e segundo turno do dia de hoje, para darmos agilidade aos trabalhos do Executivo. Desta forma, então, coloco em votação em bloco, em primeiro turno, os projetos de lei de número 25.577 de 2025, o projeto número 2.578 de 2025, o projeto 2.579 de 2025, o projeto número 2.580 de 2025 e o projeto 2.581 de 2025, e também a emenda supressiva que for favorável se mantenha como está. Quem for ao contrário se manifeste. Aprovado em primeiro turno os projetos de número 2.577 de 2025, 2.578 de 2025, 2.579 de 2025, 2.580 de 2025 e 2.581 de 2025. Da mesma forma, com a concordância de todos, coloco em votação em bloco, em segundo turno, os projetos de lei de número 2.577 de 2025, 2.578 de 2025, 2.579 de 2025, 2.580 de 2025 e 2.581 de 2025. E também a emenda supressiva que for favorável, mantenha como está. Quem for ao contrário, manifeste. Aprovado em segunda votação os projetos de lei de número 2.577 de 2025, 2.578 de 2025, 2.579 de 2025, 2.580 de 2025, 2.581 de 2025. Senhores vereadores,
Era esta a ordem do dia. Agradeço a presença de todos, agradeço a compreensão dos senhores vereadores para a aprovação desses projetos importantes em primeiro e segundo turno. Agradeço a população de Barracão que nos está assistindo. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 7 de agosto de 2025, neste mesmo local e horário, e encerro a sessão.